aluno do 7º ano, alunas, sejam bem-vindos de volta ao programa Se Liga na Educação. Meu nome é Isabela, estou continuando com vocês aqui, tratando da aula de ciências. E na aula de hoje, vamos falar sobre biomas, ok? Vamos lá? O que nós vamos aprender a fazer nessa aula? Primeira prioridade é a seguinte: caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura e etc., correlacionando essas características. E a segunda prioridade é a seguinte: relacionar estruturas e comportamentos dos seres vivos às chances de sobrevivência nesses ambientes. Vamos começar aqui trabalhando com o conceito de bioma. O que é um bioma? Um bioma é uma faixa, uma fração da biosfera de grande extensão e com uma comunidade típica, principalmente a vegetação, produto de condições ambientais peculiares que apresenta aspecto relativamente uniforme. Bom, em outras palavras, um bioma é constituído por uma determinada temperatura e pluviosidade que determinam condições de clima e determinada fitofisionomia. O que significa essa palavra, professora? Fito é relativo à vegetação, a plantas, e fisionomia ao estilo, ao jeito da vegetação. Então, o estilo de vegetação e o clima de determinada região é que influencia no tipo de bioma, tá? Bem, no Brasil são reconhecidos 6 biomas, tá? Dentre eles, a floresta amazônica, que está presente principalmente aqui nos estados do norte, o cerrado, que pega uma parte do Nordeste, região Centro-Oeste em parte, um pouco também da região Sudeste. Aqui a gente tem a Caatinga, principalmente, predominantemente aqui na região Nordeste do nosso país. A Mata Atlântica, que é uma mata que se estende por toda a região do litoral brasileiro, e entra um pouco aqui, principalmente na região sul, e uma parte também do sudeste. O Pantanal, que fica principalmente aqui no estado do Mato Grosso. E, por fim, lá no extremo sul do Brasil, a gente tem o bioma conhecido como Pampas Gaúchos, ou simplesmente Pampas, ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos caracterizar cada um desses biomas e tentar entender o porquê da distribuição desses biomas ao longo do nosso território. O território brasileiro é imenso e nós estamos inseridos em regiões climáticas diferentes. A gente tem uma parte do nosso território próximo do clima equatorial, próximo da linha do Equador, por isso clima equatorial. A gente também tem uma boa parte do território nas regiões tropicais e também nas regiões temperadas. Então, o fato da gente ter uma variedade de climas tão grande é que justifica porque que a gente também tem uma variedade de biomas enorme também. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses biomas. Vem comigo aqui. Vamos começar pela Amazônia. A Amazônia é uma floresta equatorial pluvial de clima quente, úmido, chuvoso. Quando a gente fala de equatorial, significa que ela é muito influenciada pelo clima próximo ali da região do Equador. O planeta Terra tem as suas linhas imaginárias, certo? E a gente tem os trópicos, a linha do Equador, e toda essa região aqui a gente chama de região de clima tropical. E aquela região que é mais próxima,
que é mais próxima à linha do Equador, é a região que a gente chama de clima equatorial, tá? Bom, pelo fato de a Amazônia estar predominantemente nessa região do globo, é que justifica, né, esse clima bastante quente e também úmido e chuvoso, tá? A Amazônia tem grandes rios e esses rios são abastecidos por essas águas de chuvas principalmente, tá? As próprias florestas, a própria floresta ajuda também a bombear água para a atmosfera, interferindo no clima da própria região. Aliás, a Amazônia ela não interfere somente no clima da região, ela também acaba interferindo em outras regiões do Brasil por causa da formação dos rios voadores. Vamos falar um pouquinho desses rios voadores? Seguinte, as florestas são formadas por árvores densas e a água do solo é bombeada por meio dessas árvores e é transferida na forma de vapor para a atmosfera. E essa água na forma de vapor contribui para a formação das nuvens de chuva. Bom, e vem um pouquinho para cá para mostrar uma coisa para vocês. Eu vou esboçar aqui o território brasileiro, ok? A região amazônica está por aqui, não é isso? E para cá, dando continuidade à América do Sul, a gente tem nessa região a Cordilheira dos Andes, que é uma região montanhosa, bastante extensa e forma uma barreira para as nuvens de chuva. O Oceano Atlântico, que está do lado de cá, é um dos que ajuda a formar nuvens de chuva que viajam nessa direção do nosso país. E daí essa chuva vai precipitar na floresta. O que a floresta vai fazer? Capturar esta água da chuva, bombear de volta para a atmosfera. E aí essa chuva tende a descer para a região centro-sul do Brasil. Por que ela desce? Por causa da barreira formada pela Cordilheira dos Andes. Então as massas de ar se movimentam nessa direção e quando elas se encontram com a barreira da cordilheira, elas tendem a descer para a região centro-sul do nosso país. Por isso que é super importante preservar a Amazônia, porque a chuva que cai aqui em Minas Gerais, na época de verão, por exemplo, janeiro, fevereiro, dezembro, que começa o verão, essa chuva ela é abastecida por esses rios que vêm lá da região amazônica. Por isso que é super importante preservar a floresta. Vocês devem estar percebendo aí que nós estamos passando por períodos de seca cada vez mais intensos e extensos. E isso se deve, em parte, a alterações climáticas que o nosso planeta vem sofrendo por conta do aquecimento global, mas no nosso território especificamente, isso é intensificado, isso é piorado por conta do desmatamento da Amazônia. Então, a Amazônia vem sofrendo muito com a ação humana, por causa da expansão, por exemplo, da agropecuária, da mineração, a caça predatória também afeta muito os animais que vivem naquela região. Enfim, é uma floresta muito preciosa, mas muito ameaçada também pelas ações do homem, tá? Bom, a vegetação da Amazônia é do tipo latifoliada. Isso significa que durante o ano todo as folhas permanecem nas árvores, ok? E a floresta é perene. Na verdade, deixa eu fazer uma correção aqui. Ela é latifoliada porque as folhas são largas, tá? E ela é perene porque elas ficam o ano todo nos galhos das árvores, ok? Aqui uma imagem da floresta. Na floresta amazônica existem muitos rios
e esses rios enchem constantemente, isso inclusive interfere no tipo de seres vivos que habitam esse local. Bom, vamos falar de uma outra floresta tropical, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, como eu mostrei para vocês lá no mapa, ela se distribui na região do litoral do país, ok? E ela também é caracterizada por uma floresta densa, também é latifoliada, também é uma floresta perene, mas é uma floresta que foi muito mais ameaçada, tá, pela ação humana por conta da colonização do Brasil. Quando a colonização aconteceu, os portugueses, né, chegaram exatamente pelo litoral do nosso país. E a construção das cidades e também a exploração do pau-brasil, assim como a época de produção de cana-de-açúcar que a gente teve ao longo da nossa história, isso tudo contribuiu para uma devastação intensa da Mata Atlântica. Infelizmente, hoje, só restam 13% da floresta, tá? O que é um grande problema, uma vez que a Mata Atlântica é considerada um hot spot. O que significa isso? Existem vários tipos de espécies que só são encontradas na Mata Atlântica. E por isso, as pequenas áreas, os pequenos territórios de Mata Atlântica que a gente tem são alvos de preservação hoje, certo? Porque são muitas espécies endêmicas que vivem nessas regiões, tá? Também é uma floresta pluvial, mas é uma floresta pluvial costeira, exatamente porque ela está no litoral do nosso país, ok? Bom, vamos falar do cerrado, esse bioma lindo, dentro do qual nós daqui de Minas Gerais estamos inseridos. O cerrado é um bioma também alvo de muitas ações humanas, ações negativas, porque no nosso território existe também bastante agricultura, bastante pecuária, e a expansão dessas atividades, assim como a expansão das cidades, das áreas urbanas, também vem causando progressivamente a destruição do cerrado. O que a gente tem de interessante a respeito da vegetação do cerrado? Ela apresenta esses caules bastante tortuosos. E esses caules apresentam cutícula muito espessa e raízes muito profundas, tá? Por que é importante? Por que são importantes essas características, né? São importantes porque existe um determinado período do ano em que há seca. Então, a gente não tem uma quantidade de chuva suficiente para que essas árvores se mantenham, mantenham a irrigação natural dessas árvores. E aí, elas precisam buscar água da onde? Lá dos lençóis subterrâneos. E elas fazem isso por meio dessas raízes profundas. Além disso, nesse período de seca, o cerrado sofre muito com fogo, tá? Esse fogo pode ser natural, né, provocado por raios, por exemplo. A vegetação seca muito nessa época, então é muito fácil queimar, tá? Então, esse fogo natural, ele é até importante para a germinação de sementes e etc. E a cutícula espessa das árvores que compõem ali o cerrado ajudam na preservação das árvores, dos indivíduos que vivem ali, tá? Agora, o problema são as queimadas provocadas. As queimadas provocadas geralmente estão associadas a atividades agropecuárias. Então, quando o agricultor ou pecuarista quer limpar, por exemplo, um terreno, frequentemente ele faz uso do fogo. Mas isso é um grande risco, isso confere um grande risco ao cerrado, porque muitas vezes esse fogo acontece de maneira totalmente descontrolada. Então, o fogo do cerrado provocado não tem nenhuma vantagem. Mas o fogo natural, aquele que a gente vê acontecendo por eventos naturais, esses sim são importantes, inclusive, para a germinação anual de sementes, ok? Bom,
Vamos entrar agora lá no Pantanal. Vamos fazer uma viagem lá para o Mato Grosso do Sul e pensar naquelas planícies que a gente vê por aí, né, nas imagens da televisão, nos programas. Por quê? O Pantanal, ele é formado por grandes planícies que são alagáveis, que são inundáveis. Então, na época de chuva, os rios sobem e alagam essas regiões, inclusive esse alagamento é importante para a fertilidade do solo, tá? Por quê? Porque nesse alagamento, os nutrientes que estão ali na água acabam entrando para o solo. Então, é uma região muito rica, tanto em termos de solo, né, de fertilidade do solo, quanto em termos de biodiversidade, tá? A gente vê aí um solo extremamente fértil, como eu já falei, escoamento de rios por causa do pequeno declive. Aqui a gente consegue visualizar esse alagamento acontecendo, tá? Invade realmente a vegetação, ok? Agora o Pantanal, assim como todos os outros biomas, de certo modo também vem sofrendo com ameaças. Em 2020, por exemplo, houve eventos de fogo provocados por seres humanos que devastaram uma grande parte do Pantanal. Infelizmente, causou a morte de muitos animais que não conseguem fugir, que são mais lentos e, enfim, afugentou muitos outros para outros locais também. Então, o Pantanal vem sofrendo ameaças por parte dos seres humanos, assim como os outros biomas que eu já comentei, tá? Bom, vamos falar agora da Caatinga, que é um bioma inserido numa região de clima semiárido, super seco. A maior parte do ano não chove nessa região, tá? E por isso a vegetação apresenta raízes profundas para que elas busquem, essa vegetação consiga buscar água do fundo do solo, e as folhas dessa vegetação são modificadas em espinhos. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui. As folhas das plantas têm basicamente duas funções. Uma, fazer fotossíntese, ou seja, aquele processo responsável pela produção do próprio alimento da planta. E a outra função é transpirar, perder água por meio da evapotranspiração, tá? Uma planta que vive num clima semiárido, que quase não há chuva, será que ela pode se dar ao luxo de perder água por transpiração? Ela não pode se dar a esse luxo. Então, o que ela faz? Ela transforma a folha em espinhos para economizar água. Agora, onde que a planta vai fazer fotossíntese? Né? Já parou para pensar? O caule desses vegetais é verde, tá? Então, o caule também é modificado para que a fotossíntese aconteça nessa estrutura vegetal. E, além disso, esses caules são capazes de armazenar água, o que é uma importante adaptação para esses seres que vivem nessas regiões. E os pampas? Os pampas também são chamados de campos do sul, tá? São caracterizados por uma vegetação com pequena biodiversidade, basicamente gramíneas, tá? Porque é uma região mais fria e isso limita um pouco os tipos de organismos que conseguem sobreviver nessas condições, tá? Existem determinadas épocas do ano que inclusive acontecem geadas, que, aliás, em regiões de grande altitude, às vezes até neva. Então, a vegetação que consegue se desenvolver nessas condições, em termos de biodiversidade, é muito limitada mesmo, tá? Bom, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Nós aprendemos sobre os biomas brasileiros, tá? Façam as atividades dos PETs, anotem do PET, anotem as dúvidas de vocês para vocês poderem perguntar para o Tira Dúvidas, ok? A gente se vê na próxima aula. Até lá!